Era uma quinta-feira à noite. Já passava das 22 horas. Quando Daniel, um motorista de aplicativo com 38 anos nas costas e mais de 7 de volante, decidiu encurtar o trajeto de volta para casa, pegando uma rota alternativa, pouco usada, mas que conhecia, bem desde os tempos em que trabalhava como representante comercial. A estrada em questão era de chão batido, ligando duas pequenas cidades do interior do Paraná. Não era exatamente um atalho famoso, nem aparecia no GPS dos passageiros. Era o tipo de estrada que só quem é da região conhece. Usada por quem quer evitar o pedágio ou fugir da movimentação das rodovias principais à noite. E naquele momento, tudo o que Daniel queria era chegar logo em casa, tomar um banho quente e se deitar. Já havia feito 4 corridas naquela noite, e a última havia terminado num bairro afastado, daqueles com ruas mal iluminadas e sinal de celular oscilando. Ele não costumava se arriscar por atalhos à noite, mas estava cansado, com dor na lombar e com aquela sensação incômoda de que a noite já tinha rendido o suficiente. O céu estava completamente limpo, sem nuvens, mas a escuridão era intensa. Sem lua cheia, a única luz vinha dos faróis do carro, que pareciam engolidos pela escuridão a cada curva. Ao redor, o silêncio absoluto, quebrado apenas pelo ruído do cascalho sendo esmagado pelos pneus e por algum grilo perdido na beira da estrada. Daniel mantinha a mão esquerda no volante e a direita no câmbio, atento a qualquer buraco mais fundo ou animal cruzando repentinamente o caminho. Aquela estrada de terra era traiçoeira, principalmente depois de chuvas recentes. Mesmo que o tempo estivesse seco há dias, ainda havia trechos com poças rasas e lama endurecida que faziam o carro chacoalhar. Mesmo assim, ele seguia firme, com a confiança de quem já conhecia o terreno. Enquanto dirigia, Daniel pensava no pouco movimento daquela quinta-feira. Estava estranhamente calmo, diferente das semanas anteriores, quando parecia que todo mundo queria correr de um lado para o outro, mesmo tarde da noite. Talvez fosse o tempo esfriando, talvez fosse a calmaria antes de algum feriado. Ele nem tinha olhado o calendário. De todo modo, aquele silêncio denso e o isolamento da estrada começavam a deixar o ambiente com um ar pesado. Não era medo, ainda, mas era aquele tipo de atenção que o corpo cria instintivamente quando percebe que está longe demais do que é considerado seguro. Mesmo com o rádio ligado em volume baixo, o chiado entre estações era constante, já que naquela região, o sinal costumava falhar bastante à noite. Nenhuma música tocava por completo, só fragmentos de sons que tornavam a experiência ainda mais esquisita. Daniel ajeitou o espelho retrovisor e notou que não havia nenhum outro carro atrás. Também não via faróis vindo do sentido contrário. Estava completamente sozinho naquela faixa de estrada, o que por um lado significava tranquilidade, mas por outro deixava o cenário com uma estranheza difícil de explicar. Era como se o mundo tivesse parado naquele trecho, como se aquela parte do interior tivesse sido esquecida por tudo e todos. E foi justamente essa sensação de solidão absoluta, de estar num ponto morto da noite, que deixou Daniel mais alerta do que o normal. Mas mesmo assim, ele não imaginava, nem de longe, o que ainda iria ver naquela estrada. A estrada por onde Daniel seguia era daquelas que parecem esquecidas pelo tempo e pelo poder público. Estreita, com espaço justo para um carro passar e praticamente sem acostamento, ela serpenteava pelo meio do mato fechado, onde os arbustos e capins altos invadiam os limites da pista, como se estivessem tentando tomá-la de volta. As marcas de pneus secos no chão batido deixavam claro que a via ainda era usada por moradores da região rural, caminhões de leite ou tratores indo e vindo de pequenas propriedades. Mas aquela hora da noite era como se ninguém mais existisse. Cada buraco que o carro enfrentava fazia a suspensão estalar e o volante puxar levemente para os lados. Daniel, acostumado com o desgaste dos trajetos urbanos, sentia o desconforto de cada solavanco no corpo. Em alguns trechos, havia crateras, fundas,
remanescentes de chuvas antigas que lavaram partes da estrada e deixaram desníveis perigosos. Ele reduzia a velocidade sempre que via uma irregularidade, tentando proteger o carro. Um sedã prata já meio surrado, que era sua única fonte de sustento. À esquerda e à direita, o mato era alto o suficiente para cobrir uma pessoa em pé. Eram capins secos, galhos retorcidos e algumas árvores baixas, que se inclinavam sobre a estrada como braços se estendendo. Os faróis do carro iluminavam apenas o que estava à frente, e mesmo assim não por muito. Era como dirigir dentro de um tubo escuro, onde a luz terminava em poucos metros, e tudo além parecia um vazio. Não havia postes, casas, nem sequer cercas visíveis. Só mato. Um silêncio denso dominava a cena, o tipo de silêncio que se impõe. Não havia canto de pássaro, nem barulho de cigarras. O motor do carro e o som da brita sob os pneus eram os únicos ruídos constantes. Quando Daniel abaixou o volume do rádio, tudo o que restou foi um chiado intermitente. Aquele som irritante de estação fora de sintonia, típico de lugares onde o sinal simplesmente não chega. Tentou mudar para outra estação, mas o resultado foi o mesmo. Ruído. Desligou o rádio. Apertou o botão do celular para checar alguma notificação, mas não havia uma única barrinha de sinal. A tela indicava sem serviço. Nenhuma torre de celular alcançava aquele trecho, e ele sabia disso desde a última vez que havia passado por ali. Ainda assim, algo naquela noite fazia o desconforto parecer maior. Era a escuridão. Não, aquela escuridão comum da noite urbana, com postes ao longe e casas iluminadas pontuando o horizonte. Era uma escuridão verdadeira, densa, que parecia absorver tudo, até os sons. Os faróis do carro, mesmo no alto, mal conseguiam revelar o que vinha à frente até que ele estivesse quase em cima. A luz amarelada dançava sobre o solo irregular, criando sombras que tremulavam entre os matos e troncos, dando a sensação incômoda de que algo poderia sair dali a qualquer momento. Daniel começou a se sentir observado. Era uma sensação estranha, que não vinha de nada visível, mas que se alojava no estômago. O tipo de sensação que não se explica com lógica, mas que se conhece na pele. Instintiva. Como se os olhos de alguém, ou de alguma coisa, estivessem fixos nele do meio do matagal. Ele até tentou ignorar, forçando o foco na estrada e respirando fundo, mas não adiantava. O desconforto crescia a cada metro percorrido. A estrada não era só apertada e escura. Ela parecia errada. Como se ele tivesse entrado em um lugar onde não era bem-vindo. Tudo seguia dentro do esperado, dentro daquilo que ele já conhecia. Mesmo com a tensão do isolamento e da estrada desconfortável, Daniel estava acostumado a dirigir por locais parecidos, e não era de se impressionar fácil. Mas isso mudou de repente, sem qualquer aviso, quando seus olhos captaram um movimento atravessando a estrada, cerca de 30 metros à frente. Não foi um barulho, nem um grito. Foi só um vulto que surgiu da lateral esquerda da estrada, vindo do meio do mato e cruzando o caminho com uma rapidez impressionante. A primeira reação de Daniel foi frear levemente e estreitar os olhos. Instintivamente, reduziu a velocidade e ficou tentando identificar o que era. Pensou, no primeiro segundo, que fosse um cachorro de grande porte, talvez um daqueles cães do mato que às vezes aparecem em propriedades rurais. Já tinha visto alguns antes, um fila, um pastor alemão solto, ou até um javali perdido. Tudo isso era possível naquela região, mas algo não batia. O jeito como a criatura se movia era estranho. Ela atravessou de um lado para o outro, sem pressa aparente, mas com um tipo de movimentação que não se encaixava em nenhum animal que ele conhecesse. Conforme o carro se aproximava e os faróis jogavam mais luz sobre o corpo da criatura, o incômodo virou desconforto puro. Aquilo não estava caminhando como um quadrúpede. Estava em pé. Ou quase isso. Tinha o tronco ereto, mas um pouco curvado para frente, como se carregasse um peso invisível nas costas. As pernas eram incrivelmente grossas,
desproporcionais ao restante do corpo. Não era gordura, era estrutura mesmo. Pernas de quem corre ou salta com força. Mas o que mais chamou a atenção foram os braços. Longos. Muito longos. Eram tão compridos que, mesmo com o corpo envergado, os membros pendiam ao lado do corpo e pareciam quase roçar o chão. Era como se os braços fossem de um orangotango, mas mais densos, mais robustos, com um tipo de força contida que incomodava, só de olhar. A pelagem era escura, quase preta, mas com um brilho úmido que refletia a luz dos faróis de maneira estranha, como se o corpo estivesse encharcado ou coberto por algo viscoso. Não parecia um animal que tinha saído da chuva. Não havia poças no caminho, nem sinais de umidade recente. Era como se a pele daquela coisa tivesse nascido assim, oleosa, suja. Daniel fixou o olhar, tentando entender o que via, mas a criatura já estava quase do outro lado da estrada. Foi nesse momento que ela parou. Simplesmente estancou, de lado, para o carro, como se tivesse se dado conta da aproximação. Em seguida, virou o rosto lentamente como se tivesse curiosidade. E foi aí que o coração de Daniel bateu forte no peito, de um jeito seco, automático. A criatura tinha olhos grandes, fundos, que refletiram os faróis do carro com uma intensidade que não parecia natural. Não era o mesmo brilho que se vê nos olhos de gatos ou cachorros à noite. Era mais intenso, quase como faróis de volta, um par de luzes amareladas fixas nele, penetrantes. O rosto, que até então ele mal conseguia distinguir, ficou parcialmente visível. Tinha focinho, mas não era curto nem largo como o de um cão comum. Era longo, estreito e pontudo, quase como o de um lobo, mas mais exagerado, com um formato que lembrava os desenhos antigos de criaturas selvagens. Os dentes não eram visíveis, mas Daniel jurava que havia algo na expressão do bicho que transmitia consciência. Não era um olhar de animal. Era um olhar de algo que sabia que estava sendo observado e que por algum motivo não se importava com isso. Pelo contrário, parecia querer que Daniel visse. O tempo pareceu desacelerar por alguns segundos. A coisa ficou ali, parada, olhando. Não demonstrava medo nem agressividade. Apenas uma presença bruta, incômoda, inegável. Daniel não sabia se pisava no freio ou se acelerava. Ficou imóvel por um instante, com a respiração presa, observando aquela criatura que não fazia sentido, mas que estava ali, no mundo real, na estrada em que ele dirigia há anos. E foi ali que ele soube, com uma certeza visceral, que não estava vendo um cachorro, nem um lobo, nem nenhum bicho conhecido. Aquilo era outra coisa, algo que não devia estar ali. Daniel pisou no freio com força, quase por reflexo. O carro derrapou levemente na estrada de terra solta, jogando um pouco de cascalho para os lados. O barulho do ABS entrando em ação foi abafado pelo som da adrenalina que agora martelava dentro dos ouvidos dele. O cinto de segurança apertou contra o peito e os olhos não desgrudavam da criatura à frente. O carro parou a uns 20 metros do bicho e, naquele momento, o tempo parecia ter entrado em suspensão. O motor ainda roncava em marcha lenta, o farol ainda iluminava aquele corpo desproporcional, e Daniel, por um instante, se esqueceu até de respirar. A coisa ficou ali, parada, como se deliberadamente tivesse escolhido não fugir de imediato. Os olhos continuavam fixos, agora menos brilhantes, como se o reflexo tivesse se adaptado à luz direta. Não era um simples olhar animal. Aquilo era algo que avaliava, que observava, como se estivesse tentando decidir alguma coisa. 3 segundos. Pode parecer pouco, mas para Daniel foi uma eternidade. Ele contou cada batida do próprio coração, cada segundo passando como se estivesse preso em uma bolha de tempo. O mato ao redor não se movia, o ar parecia mais denso, e nem mesmo o som dos grilos ou dos insetos era audível. Era um silêncio opressivo, cortado apenas pelo ronco abafado do carro. Daniel sentia uma espécie de choque entre o instinto e a razão. Tudo nele gritava que aquilo era real, que ele estava vendo com os próprios olhos.
mas sua mente tentava, a todo custo, encontrar uma explicação lógica. Um homem fantasiado, algum animal deformado, uma ilusão provocada pelo cansaço, mas nenhuma dessas opções se encaixava. A criatura era sólida, estava ali e ocupava espaço real naquele ambiente. Não era um vulto, nem uma sombra mal interpretada. Então, sem aviso, ela se moveu. Foram apenas 2 movimentos, 2 saltos largos e pesados. O primeiro foi para o lado, o corpo curvando-se como o de um atleta no impulso de uma arrancada. O segundo, já com a parte superior do corpo praticamente paralela ao chão, lançou a criatura direto para o matagal alto do lado esquerdo da estrada. Não fez nenhum ruído ao pular, mas ao tocar o chão e invadir o mato, houve um som seco, como galhos grossos sendo empurrados com força. O mato estalou e se abriu como se algo enorme passasse por ele. Não foi como o barulho leve de um cachorro entrando em um arbusto. Foi como se um corpo grande e musculoso, com peso real, estivesse forçando passagem pela vegetação. Daniel, ainda paralisado, acompanhou tudo com os olhos arregalados. Depois disso, silêncio. O mato se fechou de novo e não houve mais barulho algum. Nenhum som de animal fugindo, nem passos pesados, nem grunhidos, nem galhos quebrando ao fundo. Apenas o farol apontando para a vegetação adensada, agora imóvel outra vez, como se nada tivesse acontecido. Mas Daniel sabia o que tinha visto. E o mais perturbador era a frieza com que a criatura tinha agido. Não correu com medo. Não parecia estar fugindo de algo. Apenas saiu da frente do carro como quem cumpre uma tarefa. Como se tivesse se exibido, de propósito. Como se quisesse ser visto. O volante ainda estava firme em suas mãos. Mas ele mal percebia. Suava frio. O coração ainda descompassado. E pela primeira vez em muitos anos de trabalho noturno, ele sentiu uma vontade irracional de dar meia volta e sair dali o mais rápido possível. Não havia nenhuma lógica naquela cena, e justamente por isso, ela era impossível de ignorar. Daniel permaneceu estático por alguns segundos, como se o próprio tempo tivesse travado. O carro ainda estava ligado, mas ele não ouvia mais nada além da própria respiração pesada e do tamborilar do coração que parecia ecoar dentro da cabeça. Suas mãos ainda seguravam o volante com força, os dedos rígidos, como se soltar fosse o mesmo que perder o controle da situação. O suor escorria pela testa e pelas têmporas, e ele sentia uma espécie de pressão no peito, como se o ar ali dentro tivesse mudado de densidade. Cada segundo parado naquela estrada parecia arrastar-se com um peso difícil de descrever. O mato estava quieto, impenetrável, como se nunca tivesse sido tocado. Nenhum barulho, nenhum sinal. Apenas o breu sendo cortado pelos faróis do carro, ainda apontados na direção por onde a criatura havia desaparecido. Ele finalmente soltou uma das mãos do volante com um gesto hesitante e ligou o pisca-alerta. As luzes laranjas começaram a piscar ritmadamente, lançando pequenos flashes sobre o caminho à frente. Era quase inútil naquela escuridão profunda, mas fazia ele se sentir minimamente mais visível. Ou talvez fosse uma tentativa inconsciente de marcar sua presença, de dizer para qualquer coisa ali fora: "Eu estou aqui, não quero problemas." Respirou fundo, 2 vezes tentando controlar os tremores nas mãos. A cada inspiração, o ar parecia gelado demais para aquela época do ano. Não era o frio do ambiente, era um frio interno, como se tivesse sido mergulhado de repente em água gelada. Um arrepio lento percorreu suas costas, como se o corpo tentasse se proteger de algo que não podia ver. Com um esforço calculado, Daniel tirou o pé do freio e o carro começou a andar, bem devagar, mal passando dos 10 por hora. Ele olhava para os lados o tempo todo, varrendo o mato com os olhos, procurando qualquer sinal de movimento, qualquer indício de que a coisa ainda estivesse por ali. O problema era que ele não sabia exatamente o que procurar. Um vulto. 2. Olhos brilhando. Um farfalhar de folhas.
A tensão era tanta que cada pedaço de sombra parecia esconder alguma coisa. Ele sentia o olhar da criatura ainda cravado nele, como se ela não tivesse ido embora, apenas se escondido em algum canto, esperando. Mas não viu mais nada. Nem rastro, nem barulho, nem qualquer outro sinal físico. Só a ausência total de vida ali fora, como se até os insetos tivessem sumido. Mesmo assim, o medo ficou. Mas não era aquele medo explosivo, cheio de gritos ou desespero. Era algo mais profundo, mais rastejante. Um medo frio, que grudava na pele como uma névoa, fina. Um medo que não fazia barulho, mas estava em tudo. No volante suado, no vidro embaçado pela respiração, no som abafado do pisca-alerta que continuava piscando como um lembrete constante de que algo havia saído do controle. Ele se perguntava se não deveria simplesmente parar, dar meia volta e refazer o trajeto pela estrada principal, mesmo que demorasse muito mais. Mas algo o impelia a seguir em frente. Talvez a própria necessidade de escapar dali o mais rápido possível, mesmo que isso significasse continuar naquele caminho. O carro avançava lentamente, e Daniel tentava não piscar, não perder nenhum detalhe. Mas por mais que olhasse, tudo o que via eram sombras. A criatura não apareceu mais. Ela havia ido embora, ou pelo menos deixado de ser visível. Mas o vazio que deixou era quase tão perturbador quanto sua presença. A mente de Daniel trabalhava a 1000 por hora, revendo a imagem daquele corpo disforme, aqueles olhos refletindo luz, aquele focinho pontudo e o silêncio sepulcral que veio depois. Nada fazia sentido, mas tudo era real. O medo agora não era apenas daquele ser específico. Era do que aquilo significava. Do que mais poderia existir naquele tipo de estrada, àquela hora, longe de tudo. E do quanto talvez ele estivesse menos sozinho do que imaginava. Desde aquela noite, Daniel nunca mais foi o mesmo. Não foi algo imediato, como se tivesse voltado para casa em choque ou tivesse algum colapso. Não, foi mais sutil, mais silencioso. Como tudo naquela estrada. Algo mudou por dentro, como uma trava que se rompeu e não voltou ao lugar. Ele continuou trabalhando como motorista, continuou levando passageiros e seguindo rotinas, mas desenvolveu uma regra pessoal rígida. Nunca mais pegar estrada de terra à noite, independente do motivo. Mesmo que fosse um trajeto mais curto, mesmo que o passageiro insistisse, mesmo que o GPS apontasse como melhor opção, ele simplesmente não ia. Se visse que a rota passava por qualquer trecho de chão batido depois do pôr do sol, cancelava a corrida ou dava um jeito de contornar, nem que fosse por um desvio muito maior. Não era só medo, era respeito. Era como se aquela estrada tivesse deixado uma cicatriz invisível nele, uma lembrança de que existem coisas que a gente não entende, e que talvez seja melhor não provocar de novo. Ele nunca esqueceu o que viu. A imagem da criatura cruzando a estrada, os olhos refletindo com aquele brilho estranho, o corpo desajeitado, o salto para dentro do mato. Aquilo não saiu da cabeça dele nem depois de semanas, nem depois de meses. Até hoje, quando está sozinho no carro e olha para o retrovisor, sem motivo, às vezes sente uma pontada no estômago, como se o corpo lembrasse antes da mente. Ele tentou racionalizar, claro. Pensou se não era um animal doente, uma ilusão ótica, talvez alguma pegadinha absurda. Chegou a procurar notícias locais nos dias seguintes, ver se alguém mais tinha visto algo, se havia algum acidente relatado, naquela região algum avistamento estranho. Nada, nenhuma informação, nenhuma explicação. O que, de certa forma, só deixou tudo ainda mais estranho. Daniel também não falou para muita gente. Contou só para 2 amigos bem próximos, e mesmo assim, com cuidado. Não queria parecer louco, não queria dar margem para piada, nem para comentários tipo, isso foi só um bicho qualquer, ou você devia estar cansado demais. Ele sabia o que tinha visto. Não precisava de validação, mas ao mesmo tempo, havia algo pesado em carregar essa lembrança, sozinho. Um dos amigos escutou com seriedade, ficou em silêncio e só disse,
Eu, no teu lugar, não passava mais por ali. O outro deu risada, mas depois calou quando viu que Daniel falava sério. O tom dele não era de quem inventava história, nem de quem exagerava um acontecimento. Era de quem estava descrevendo algo que viu e que não queria ter visto. Ponto. Desde então ele evita até conversar sobre o assunto. Guarda isso num canto da memória, como quem sabe que mexer muito pode trazer de volta aquele arrepio gelado. Não é vergonha nem medo de ser desacreditado. É um instinto, como se aquilo não quisesse ser lembrado com frequência, como se de alguma forma falar demais pudesse trazer de volta aquilo que ele encontrou no meio da estrada. Então, ele segue em frente, faz suas corridas, mantém a rotina. Mas sempre atento, sempre com aquela parte do cérebro em alerta, aquela sensação de que nem toda estrada vazia está realmente vazia. E que, às vezes, a coisa mais sensata a fazer é simplesmente dar meia volta.